Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Entre Livros e Ideias, continuando a nossa quarta aula agora de iniciação à filosofia, tendo ainda por base o livro do professor José Antônio Tobias, Iniciação à Filosofia, a partir de uma perspectiva clássica. E hoje eu quero falar um pouco a partir do próprio texto que o professor nos traz, de uma alusão que ele faz a Tomás de Aquino, falar um pouco sobre o trabalho da razão, sobre a realidade que nos cerca. A razão, de acordo com Tomás de Aquino, fazendo uma interpretação dos trabalhos de Aristóteles, ele vai nos dizer que a razão age ou interage com o mundo por 4 modos diferentes. Primeiro, ele age em relação à própria natureza. Quando a razão se ocupa da natureza, da ordem da natureza, ela não estabelece a ordem natural, ela apenas constata, porque essa ordem existe no próprio mundo. Então a razão, ao prescrutar a natureza, investigá-la, vai descobrindo que há uma estrutura, há um ordenamento na própria natureza. Desse aspecto, desse modo de investigar a natureza, nós podemos perceber que daí nasceu todas as ciências naturais, a física, a biologia, a química e tantas outras ciências que se ocupam do estudo da própria natureza. Embora hoje haja algumas linhas de pensamento que colocam em xeque a ideia de que há realmente no mundo algum tipo de ordem, alguns acreditam que na verdade nós criamos essa ordem, ela está apenas na nossa mente. Embora haja pessoas que pensem assim, pensadores, escolas filosóficas, me parece que a verdade é que sim, existe uma ordem na própria natureza. Pensar diferente é anular o próprio conhecimento científico que está aí. O conhecimento da genética, da física mais avançada, da química. Esse conhecimento científico só é possível porque, de fato, há uma ordem na própria natureza. Esse aspecto da razão caracteriza a filosofia da natureza. O outro modo, o segundo modo, é a ordem do pensamento. É quando a razão se volta para entender e para estabelecer, nesse caso, as diretrizes do próprio pensamento. Então nós caímos no campo da lógica, porque o pensamento humano, antes mesmo de nós elaborarmos qualquer lógica formal, ele é lógico, ele tem um modo de proceder. E a filosofia, então, se volta para esse pensamento, para entendê-lo, como é que ele se comporta, como é que se dá o aprendizado humano, o raciocínio humano. E aí nós temos a constituição de uma disciplina que é chamada de lógica, que ela se ocupa exatamente da ordem do pensamento. Nesse caso, a razão, ela pode sim estabelecer uma ordem. Não que, se não há um estudo formal de lógica, isso não quer dizer que não haja lógica no pensamento. Mas a lógica, ela pode sim estabelecer modos de melhor se pensar e raciocinar. A lógica é a porta de entrada para a filosofia. O terceiro modo da razão proceder é com relação à vontade humana. E aí o professor nos diz que a razão estabelece uma ordem. Ora, de fato, nós podemos orientar nossa vontade, nossas ações para a direita ou para a esquerda ou para outra direção. Então, nós exercemos essa diretriz sobre nossa vontade, que é o campo da moral, que envolve a ética, envolve a política e tudo aquilo que diz respeito às escolhas humanas. Então, a razão também se ocupa disso. Se ocupa da ordem da natureza, que já está lá, ela constata, ela estabelece ordem para o próprio pensamento através da lógica, ela também pode estudar e estabelecer a ordem da própria vontade humana, ou seja, das escolhas humanas, que classicamente esse campo é definido como filosofia moral. E por fim, o quarto modo é com relação às coisas externas, as coisas que são criadas pelo próprio homem, são as obras de arte. Não confundamos obra de arte, de um modo geral, com obras que visam apenas a beleza.
elas também são obras de arte. Mas quando o homem cria uma mesa, por exemplo, o marceneiro, ali temos uma obra de arte, dentro desse conceito mais amplo de arte que recebemos da filosofia, especialmente no pensamento antigo clássico. Então, com respeito à ordem das coisas externas, a razão infunde, a razão sopra a ordem nessas coisas criadas. Porque uma mesa que o carpinteiro fez, ela adquire uma ordem, um ordenamento, que primeiramente esteve na mente do carpinteiro. Então, é a razão do carpinteiro que determina a ordem que vai ser apresentada nessa mesa, nessa obra, nessa construção. Então, nesse caso, nós temos o campo da arte ou da técnica, a filosofia da arte e as derivações que vai entrar na questão realmente de como se produz essas coisas externas, que é o campo da técnica. Então, a partir disso, nós podemos abranger toda a soma de conhecimentos humanos. Aqueles conhecimentos voltados para a natureza do mundo, estudam a natureza, determinam suas leis. Aquele campo voltado para o pensamento humano, que estuda como o homem aprende e como ele pode aperfeiçoar esses processos de aprender, que é a lógica. O campo que se volta para a vontade humana, para as suas ações, suas escolhas livres, que é o campo da moral, envolve a ética, bem como a política, e o campo das coisas externas, que são as produções humanas, em que a razão humana estabelece ou infunde nessas coisas uma ordem, que é o campo da arte, seja a produção de coisas belas, seja a produção de coisas úteis, como utensílios, máquinas, etc, etc. Então, são os 4 modos pelos quais a razão, que é o coração da filosofia, se refere à ordem das coisas do mundo que nos cercam. Nas próximas aulas, eu abordarei alguns outros conceitos, caminhando mais para o estudo da lógica também, que é apresentada como uma disciplina introdutória ao próprio pensamento filosófico. Segundo o professor José Antônio Tobias, a lógica não é propriamente filosofia ainda. Ela é apenas uma preparação para que o indivíduo possa filosofar com mais segurança, com mais correção. É necessário que primeiro ele trabalhe o seu próprio pensamento, a ordem do pensamento. Então, nas próximas aulas, eu abordarei conceitos como inteligência, razão, raciocínio e outros mais, aí já adentrando nesse campo da lógica. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando esse curso, acompanhando o canal. Curta e compartilhe também, para que o canal cresça e a gente possa continuar divulgando conhecimento. Se tiver alguma questão, deixe nos comentários e responderei posteriormente. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.